Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar talvez do livro mais tenebroso da Bíblia. Você sabia que muitas pessoas têm até medo de ler o Apocalipse? Pois é, o Apocalipse sim traz segredos sobre o fim dos tempos. E a Bíblia é espetacular, porque Gênesis nos fala do começo e Apocalipse nos fala do fim. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. João foi o único apóstolo que morreu de morte morrida. É isso mesmo. Os demais apóstolos todos foram mortos em meio à perseguição. Claro que intentaram contra a vida de João muitas vezes, até mesmo mandando ele para a ilha de Patmos. Mas aprove Deus poupar a vida deste apóstolo e dar a ele a oportunidade de nos escrever a profecia chamada Apocalipse. João se torna aqui em Apocalipse o profeta do fim. Isso mesmo, ele é o autor e ele foi um apóstolo, né? E um discípulo tão amado por Jesus que ele teve o privilégio de ver Jesus em carne e osso, andando aqui sobre essa terra. Ele teve oportunidade de ver Cristo transfigurado, e ele vai ter oportunidade de ver Cristo aqui em Apocalipse, na sua versão gloriosa. Ele foi o único e ele nos escreve, nos traz esta revelação de Cristo, né? Na versão céu, na versão eterno, isso mesmo. E Jesus como verbo, né? É trazido aqui em Apocalipse como Cordeiro de Deus. Então você teve a oportunidade de ver Jesus como verbo lá no livro de João, lá no início, né, nos evangelhos, no Evangelho de João, você vê Jesus o verbo. Quando nós vamos para as cartas de João, que nós vimos agora, 1 João, 2 João e 3 João, novamente ele reafirma Jesus como verbo. E aqui em Apocalipse, ele vai falar não só que Jesus é o verbo, mas o Cordeiro de Deus, isso mesmo. Ele vai se identificar, né, como autor, como servo de Jesus Cristo. E João ele vai ser exilado na ilha de Patmos, um local que servia de prisão naquela época, onde era possivelmente uma pedreira abandonada e quem ia para lá ia certo de que ia morrer à míngua, porque não havia recursos ali, né? E foi ali, durante esse período de exílio, que João vai escrever o Apocalipse. Ele vai receber a revelação a respeito da vitória, né, da igreja nesse momento de grande perseguição que é relatado, né, aqui no livro de Apocalipse. Então, ele vai ser escrito durante o período crítico, o período de perseguição da igreja e dos seguidores de Cristo, e nós podemos ver que esta foi a era do Império Romano. Nero vai sancionar aqui, no caso, oficialmente a abertura de tortura e extermínio de cristãos. Ele, inclusive, culpa os cristãos pelo incêndio de Roma, né, em 64 depois de Cristo. Então, esse é o panorama que nós temos do livro de Apocalipse. Para você ter uma ideia, eu vou disponibilizar lá no Instagram e no Facebook o mapa mental do livro de Apocalipse. E aí você vai ter todas estas informações, né, ali palpável, né, na sua mão. Você pode fazer um print, pode guardar, pode compartilhar e pode ser também um
material valioso para o seu estudo bíblico, até mesmo para compartilhar com outros irmãos, né, que gostam de estudar a Bíblia, de estar ali na escola dominical. Eu sei que esse material tem servido até para as nossas irmãs que trabalham com as crianças, tem sido um material que dá para trazer para as crianças um panorama dos livros da Bíblia e assim as crianças começarem a amar a Bíblia Sagrada. Então, esse é o Apocalipse, uma revelação de Deus à humanidade, né? E Apocalipse aqui de João, ele é otimista, apesar de retratar, né, uma luta entre o bem e o mal. Nós podemos ver que João estava certo da vitória de Jesus Cristo, o Messias de Deus, né? Ele vai trazer isso. Então, vamos sem maiores delongas, iniciar capítulo 1, que ele traz como título o autor e o assunto do livro. É assim que ele começa o livro de Apocalipse. Eu já vou pedir para você ir curtindo esse vídeo. Se você ainda não convidou alguém para participar desse momento conosco, esta é a hora. Muitas pessoas têm curiosidades sobre o Apocalipse. Claro que aqui nós não vamos ter como, né, trazer tintim por tintim, detalhar, né, o livro de Apocalipse, mas com certeza vai tirar, né, todo aquele medo, aquele misticismo que às vezes as pessoas colocam como impedimento para ler o livro de Apocalipse. Nós faremos aqui a leitura bíblica do livro de Apocalipse e você pode convidar outras pessoas para fazer parte. Já é inscrito aqui? Que bom, obrigada! E se não é, se inscreva, convide outros para se inscrever, compartilhe esse vídeo nos grupos que você conhece, vamos cada vez mais conectar as pessoas com a palavra de Deus, com a verdade, é isso mesmo. E é possível sim ler a Bíblia em um ano, estamos finalizando nossa leitura bíblica. Isso mesmo, mas 1º de janeiro, vamos iniciar em Gênesis capítulo 1. Então já vai preparando aí, tem pessoas que gostam de comprar uma Bíblia nova para iniciar a leitura bíblica, um caderninho para fazer as anotações, vai chamando mais pessoas, vamos lançar esse desafio na sua igreja, na sua família, lance esse desafio de ler a Bíblia em um ano e eu vou estar aqui com você todos os dias. Então vai deixando aquele like, vai compartilhando, né, aí da palavra de Deus. Pronto, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo quanto viu. E bem-aventurado aqueles que leem, olha eu e você aqui, né? E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outro da parte daqueles que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, o fiel, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então estamos falando aqui, né, de Êxodo 19:6, né? Ele vai trazer relatos aqui também de Salmos 89:27. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na
tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas que nós vamos ver hoje aqui? Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Aqui ele está trazendo para nós, né, a descrição de Cristo, de Jesus ressurreto. Que coisa linda, né? E nós podemos ver que algo semelhante está sendo narrado por Daniel. Daniel teve visões muito semelhantes ao livro de Apocalipse. E eu disse, quando nós compartilhamos aqui na leitura bíblica sobre Daniel, eu falei que Daniel era o Apocalipse do Antigo Testamento. Pois bem, aqui ele faz menção, nessa descrição que eu li, do versículo 12 ao versículo 16 do capítulo 1, ele faz menção de Daniel 7,13, de Daniel 10,5, de Daniel 7,9, de Daniel 10,6, e ele faz também menção de Ezequiel 7,14. Que coisa linda, né? Essa sinergia que tem a palavra de Deus, todo esse contexto, né, que nós vamos vendo livro após livro. E aí, quando João teve essa visão, ele fala aqui: caí os seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha aqui como ele já explica para nós, né, a própria visão. E o capítulo 2, ele vai iniciar falando o quê? As cartas às igrejas da Ásia Menor, que foi o que eu falei lá quando eu iniciei o panorama do livro de Apocalipse. E ele vai começar com a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz que aquele que conservava a mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Então, olhe bem, né? Em todas essas cartas, você vai ver que são 7 igrejas, 7 cartas. E todas descritas aqui no capítulo 2, né? E no capítulo 3. Então, hoje nós vamos falar dessas igrejas. A igreja de Éfeso, por exemplo, está aqui no capítulo 2, do versículo de 1 ao 7. Ele vai ter elogios aqui. Olha só os elogios. Você rejeitou o mal, você foi paciente, você trabalhou com afinco, você pôs à prova os falsos apóstolos e você perseverou, igreja de Éfeso. Agora ele também faz a crítica, olha que coisa. Ele diz: você perdeu o primeiro amor, igreja de Éfeso. Você perdeu aquele primeiro amor genuíno por Jesus.
E aí ele traz um julgamento, né? Ele traz a correção também. A correção, lembra-te do primeiro amor, arrepende-te e volte às primeiras obras, né? Por quê? Ele traz um julgamento se isso não acontecer. Remoção do candeeiro, né? Mas há também uma promessa para esta igreja de Éfeso, que é o acesso à árvore da vida. Olha que extraordinário que ele traz para a igreja de Éfeso. Agora vamos falar da segunda igreja. É a carta à igreja de Esmirna. Isso mesmo. A igreja de Esmirna vai ser relatado aqui em Apocalipse, do capítulo 2, do 8 ao 11. E nós vamos ver qual é o elogio que trouxe a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela suportou o sofrimento e a pobreza, era uma igreja muito pobre. Crítica nenhuma teve para essa igreja. Correção também não teve nenhuma, porque não teve crítica, né? Não vai ter julgamento. E sabe qual é a promessa dessa igreja? A coroa da vida. Então, essa igreja de Esmirna é uma igreja muito especial. Inclusive, diz assim no versículo 10: não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, esta é a igreja de Esmirna. A terceira igreja é a carta à igreja de Pérgamo, isso mesmo. E a igreja de Pérgamo nós temos elogio, então ela vai ser daqui do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Qual é o elogio? Foi fiel a Cristo mesmo diante do martírio, do sofrimento. Só que temos crítica a esta igreja. Sabe por quê? Ela tolerou a imoralidade, a idolatria e a heresia. 3 coisas, mesmo esta igreja tendo sido perseverante diante do martírio, ela permitiu, fez vistas grossas a essas coisas, né? E qual é a correção? Arrependa-te, igreja de Pérgamo. E aí o julgamento é a espada da boca de Cristo, mas tem recompensa. Olha que recompensa a igreja de Pérgamo tem. Maná escondido, uma pedrinha branca com um nome, um novo nome é dado, né? Aqueles que foram fiel a Cristo mesmo diante do martírio. É essa a carta à igreja de Pérgamo. E aí nós vamos ter a quarta igreja, que é a carta à igreja de Tiatira, que vai do 2, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29, isso mesmo. E nós vamos ver que qual é o elogio a esta igreja: amor, serviço, fé e paciência. Esta igreja tinha essas qualidades. Nós vamos ver de crítica, qual é a crítica, e muito séria, essa crítica à igreja de Tiatira. Ela tolerou Jezabel e a sua perversidade. Qual é a correção? O arrependimento. Qual é o julgamento? Todos que se associaram a Jezabel sofrerão grande tribulação e os filhos morrerão. E qual vai ser a promessa? Autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Isso mesmo, né? Então, aqui estamos falando da figura de Jezabel, não como Jezabel lá, a mulher de Acabe, mas como uma figura de um principado, né, que atuou nesta igreja. E aí, eles não combateram a isso, enfim, toleraram, fizeram vistas grossas, como eu disse, né? A figura aí, a influência de Jezabel. E aí nós vamos ter a quinta igreja, que é a igreja de Sárdias. E aqui nós já iniciamos o capítulo
3, isso mesmo. A igreja de Sardes, a carta dela vai do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Qual é o elogio a essa igreja? Foram poucos os que permaneceram firmes, permaneceram fiéis, foram poucos. E qual é a crítica? Apatia, apesar da reputação, né, e de vigor. Então, nós tínhamos uma igreja morna, uma igreja apática, isso mesmo. Qual era a correção? Claro, arrependa-te, fortalece esses que ainda estão, né, com um pouco de vigor, esses que não esmureceram, que eles sejam fortalecidos, esses que ainda restam na igreja de Sardes. E aí, o julgamento é a volta repentina de Cristo. Qual é a promessa a esta igreja? Vestiduras brancas, presença. Olha só, presença permanente no livro da vida, e seu nome será confessado diante do Pai. Porque eram uns poucos, muito poucos, que permaneceram firmes lá na igreja de Sardes. E aí nós vamos ver a sexta igreja, aqui que já está no capítulo 3, do versículo 7 ao 13, a igreja de Filadélfia. Isso mesmo. Qual é o ponto forte aqui da igreja de Filadélfia? O elogio, a fidelidade. Isso mesmo. Teve crítica? Nenhuma a esta igreja. Logo, não tivemos correção sobre esta igreja, julgamento também não tivemos, mas qual é a promessa a esta igreja? Uma porta aberta, livramento na grande tribulação, lugar permanente no templo de Deus e um novo nome. Estas são as promessas à igreja de Filadélfia. Olha que interessante, né? Vamos trazer uma rápida comparação. Até agora, das 6 igrejas que nós compartilhamos, apenas 2 não teve crítica, que foi a igreja de Esmirna e agora a igreja de Filadélfia, né? Olhe só, as 2 características desta igreja. Esmirna vai sofrer o sofrimento, vai sofrer pobreza, é a igreja pobre, isso mesmo. Então, os irmãos ali perseveravam, adoravam, independente daquilo que tinham, e a igreja de Filadélfia pela fidelidade dela. E, por fim, a igreja de Laodiceia. É a igreja dos nossos tempos, acredito eu, dos últimos tempos. Qual é esta igreja? Tem elogio? Nenhum elogio. Porque a crítica, sim, foi uma igreja indiferente, superestimou sua posição diante de Deus. Igreja rica, bastarda, tinha de tudo, autossuficiente. Era a igreja aqui de Laodiceia. Qual é a correção? Arrepende-te e busque não riquezas físicas, mas riquezas espirituais, isso mesmo. E aí, qual é o julgamento? Será expelida da boca do Senhor, vomitada em outras versões. Pois bem, mas a recompensa, a promessa, esta igreja dos últimos tempos, que é a última igreja, a igreja de Laodiceia, sabe qual é, gente? É extraordinário, se assentará com Cristo no trono. Isso mesmo. E eu quero fazer, né, um, um panorama aqui, trazendo qual seria, né, a mensagem principal de cada uma delas, né? A mensagem à igreja de Éfeso: abandonastes o primeiro amor, está lá no capítulo 2, versículo 4. A Esmirna: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. A igreja de Pérgamo: tenho todavia contra ti algumas coisas. Abre o olho. Apocalipse 2,14. Igreja de Tiatira: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Olha que lindo, né? Apocalipse 2,25. A igreja de Sardes: tens nome de que vives, mas estás morto.
Apocalipse 3:1. E a Filadélfia, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Apocalipse 3:8. E a igreja de Laodiceia, não és frio nem quente. Apocalipse 3:15. E aí já sabe, né? É muito preocupante a situação da igreja de Filadélfia. E aí eu fico, sabe, olhando esse panorama, pensando como escolher um versículo do dia, diante de tantos versículos, né, que foram dados chaves a cada uma destas igrejas, né? Sê, pois, zeloso, arrependa-te, né? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que ele fala à igreja de Laodiceia. E ao vencedor, dar-te-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mesmo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o meu coração, o nosso coração, Senhor. Sondas e nos conhece. Vê se há em nós caminho maus e guia-nos por caminho reto. Queremos sim, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. Não nos deixa, sabe, apáticos diante da tua palavra, diante da tua verdade, diante do teu sacrifício na cruz, Jesus. Mas faze-nos, sabe, ter um coração contrito e quebrantado, um coração disposto a se arrepender todos os dias das obras más e todos os dias olharmos para ti e prosseguirmos sendo transformados pelo teu evangelho. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.